Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8. Nessa manhã eu quero conversar com você e te convidar a refletir, a gente refletir juntos, sobre 3 formas através da qual o Espírito Santo trabalha na sua vida. 3 maneiras do Espírito Santo agir na sua vida. E quando a gente fala do Espírito Santo, todo o Antigo Testamento e até o dia de Pentecostes, a presença do Espírito Santo na vida de qualquer personagem bíblico era algo temporário. Sempre você vai ler no Antigo Testamento que o Espírito Santo tomou conta de alguém e depois já não estava mais com aquela pessoa. Porque a presença efetiva e permanente do Espírito Santo na vida de um ser humano só acontece depois da ressurreição de Jesus. Jesus reúne os seus discípulos, ele sopra o Espírito nos seus discípulos, ali primeiro com eles, depois em Pentecostes para todo mundo. Como nós estamos numa época depois do Pentecostes, quer dizer que você e eu temos o privilégio de termos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Sobre isso que eu quero conversar com você, olhando para o texto aqui de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. 3 lições. E eu quero convidar você a olhar para essas 3 lições, porque assim, a gente tem uma facilidade maior em pensar a ação do Espírito Santo a partir de um viés mais pentecostal. Então a gente tem mais facilidade de entender as lições sobre o Espírito Santo e tudo mais a partir desse viés. Mas eu quero te convidar nessa manhã a explorar outro olhar, a aprofundar esse conhecimento a partir do que a Bíblia nos oferece. Vocês receberão poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. A palavra em grego para testemunha é a mesma palavra que vai gerar uma palavra em português que é mártir. Martírio. Então, a gente tem mais facilidade de pensar testemunha no âmbito de um julgamento, alguém que viu e perante o juiz, perante um júri, ele fala do que viu e não pode negar o que presenciou. Isso é uma testemunha de um julgamento qualquer. Mas a proposta de Jesus em dizer que quando alguém recebe o Espírito Santo se torna uma testemunha, não é alguém que vai falar de algo que viu, é alguém que vai viver algo que recebeu. É outra categoria de pensamento, tudo bem, irmão? É o mártir, é você agora assumir uma forma de vida que está disposta a entregar a Jesus e por Jesus tudo que você é. É uma vida que se compromete em receber de Deus toda a revelação que Ele tem para nós e entregar na vida, nas relações, para as pessoas, uma forma sacrificada de ser. Uma forma de vida que contempla o bem comum e não só o que me interessa. O Espírito Santo nos torna testemunhas porque nos coloca na vida com a mesma intenção que Jesus teve.
de ir à cruz se sacrificar pelos seus irmãos. De pagar o preço que fosse para que você e eu tivéssemos a possibilidade de nos reconciliarmos com Deus. A única possibilidade de você e eu termos qualquer contato reativado com Deus está na obra da cruz de Cristo Jesus. E Jesus está dizendo que ia nos dar o Espírito Santo para a gente ser testemunha. E eu tenho certeza que ninguém aqui viu Jesus na cruz. Mas você se torna uma testemunha pelo Espírito Santo em você, tornando você alguém capaz não de descrever algo que viu, mas de entregar uma vida que recebeu de Deus. Essa é a ação do Espírito nos tornando testemunhas. Ter o Espírito em nós, nos tornando capazes de entregar uma vida marcada por Ele, gera pelo menos 3 ações. 3 ações na sua vida e na minha vida. E a primeira delas está em João 16, versículo 15. Tudo que meu Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito Santo vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. A primeira lição que a gente pode aprender do Espírito Santo tomando a nossa vida é saber que o Espírito Santo é o amigo que aviva as nossas memórias. Presta atenção. Quando Jesus fala, eu disse que o Espírito Santo vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês, essa palavra, esse verbo anunciar, lá no original grego, ele é muito mais do que simplesmente alguém falar ou comunicar algo. Esse anunciar é uma palavra, é um movimento de informação que vai ser captado pela sua memória. Então não é uma mera informação, é um conhecimento que você recebe que vai ficar impregnado na sua maneira de pensar e de ser. Compreende a diferença? Informação é algo que você recebe agora e depois você já não lembra. Tenho certeza que se você assistiu o jornal ou leu uma notícia terça-feira, algo que não foi extremamente impactante, você não lembra o que você leu. Notícia é informação. Serve naquele momento. Se aquilo não é relevante para o decorrer da sua vida, o seu cérebro simplesmente cria um mecanismo de apagar aquilo para não ficar consumindo memória. Agora, o que Jesus está dizendo é que o Espírito Santo vai anunciar, ou seja, você pode receber do Espírito Santo não uma informação, não uma doutrina, mas um conhecimento de Deus que fica impregnado na sua memória, que passa a mudar a maneira como você pensa a sua existência, que cria um referencial na sua mente, que muda a maneira como você lida com as pessoas, com os problemas. É isso que o Espírito Santo está fazendo. Ele é um amigo que aviva as nossas memórias em relação às verdades eternas de Jesus. Ele nos faz recordar tudo aquilo que Jesus disse aos seus discípulos. Tudo aquilo que o Evangelho faz questão de registrar. Tudo que você e eu podemos encontrar na palavra. Isso precisa ser um conhecimento que fique impregnado na nossa memória. Não só na nossa memória cerebral, mas na memória afetiva. Você não precisa decorar 79 versículos, mas você precisa ser marcado afetivamente por aquilo que acontece quando você lê a palavra de Deus. É uma mudança de comportamento pela transformação do Espírito. Você nunca vai mudar o seu comportamento, nem da pessoa com quem você vive, nem de ninguém, impondo as coisas, meu irmão. Nunca. Você é pai e mãe, eu vou te falar uma coisa, você não vai garantir o seu filho fazendo as coisas certas, no caminho certo, impondo a ele um comportamento, sem dar a ele um ambiente para ser marcado pelo Espírito Santo.
Porque a Bíblia é muito clara em dizer que não é por força nem por violência. Não é impondo um comportamento, é oferecendo um ambiente de transformação. É o Espírito Santo que traz à nossa memória, como o profeta Jeremias disse, aquilo que nos dá esperança. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Essa memória não é uma lembrança de algo bom que você viveu. É um conhecimento eterno que o Espírito Santo coloca na sua mente. Não é lembrar do que você viveu, é ter a memória daquilo que você não conhece, mas que está na eternidade, que Deus está colocando diante de você hoje. O Espírito Santo aviva a nossa memória. Essa é a primeira lição que a gente aprende. Tem uma segunda lição. Em João, capítulo 14, versículo 16. A segunda lição é que o Espírito Santo é o amigo que torna o céu real para nós na terra. João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito Santo. O Consolador que estará conosco para sempre. Quando Jesus revela aos discípulos que Ele está prestes a deixar eles, os discípulos começam a ficar perturbados. Por isso que aqui Jesus tem que dizer: eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não vão ficar abandonados. O Pai vai providenciar outro Consolador, que é o Espírito Santo. Só que Jesus está dizendo: o Espírito Santo, o Consolador, vai estar com vocês para sempre. Irmãos, ler e ouvir de Jesus que o Espírito Santo é uma realidade presente em nós para sempre, tem que fazer você entender uma coisa: o céu não é o lugar para onde você vai no fim de tudo. O céu é o lugar onde você já pode estar hoje. Porque tem muito cristão que vive uma vida ansiosa, porque ele está sempre preocupado se ele está fazendo as coisas do jeito certo para poder ir para o céu. Você quer um jeito bom de você não dormir direito, ter uma vida problemática, perturbar os outros, ser uma pessoa perturbada? É você ficar pensando no que você precisa fazer para ir para o céu. Acabou, irmão. Ninguém vai te aguentar. Porque uma pessoa mal resolvida com Deus é uma pessoa mal resolvida com tudo. E você achar que o seu esforço garante o céu no futuro, mostra que você é alguém mal resolvido com Deus. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que a salvação é um benefício que vem da graça de Deus. Nós falamos sobre isso aqui mês passado. Pela graça vocês são salvos. Não vem de vocês, é dom, uma dádiva, um presente de Deus. Então não tem nada que a gente faça para garantir o céu no futuro. Porque o Espírito Santo está em nós hoje. E isso significa uma coisa: que o céu não é uma realidade futura. O céu é uma configuração de mente, alma e espírito do presente. Meu irmão, é por isso que a Bíblia vai dizer que Abraão, o que Paulo fala sobre Abraão? Que Abraão vivia aqui como um peregrino, porque ele sabia que ele era de uma cidade celestial. É isso, meu irmão. A nossa vida aqui é uma vida não de quem vai para o céu, mas de quem já está no céu. E o céu não é o lugar para onde eu vou, é o lugar para onde eu volto, porque eu já sou de lá. Eu já sou filho do Deus que se apresenta a mim como Pai e que torna o céu a minha casa. Não porque eu mereço, mas porque Jesus fez todo o necessário para eu viver nessa circunstância de alguém que foi aceito, acolhido e amado por Deus. E o céu é o lugar de onde eu já sou.
Então o céu é o lugar para onde eu volto, não para onde eu vou. Quando você morrer, você não vai para o céu, você volta para o céu. Porque a nossa vida aqui, irmãos, é como se o céu fosse o sol das 5 da manhã, mais ou menos. Se você acorda às 5 da manhã, como que está o céu? Meio alaranjado. E esse laranja do céu a gente conhece como aurora, não é? A aurora não é o sol, mas a aurora anuncia o sol chegando. Você não está no céu, mas a nossa vida aqui é como a aurora. Tem que ser uma vida que já dá sinais que o sol vai raiar. O céu é uma certeza. As realidades eternas de Deus vão dar a última palavra quando Jesus voltar. É o sol raiando, mas por enquanto a nossa vida tem que ser uma aurora. A nossa vida tem que apontar. O sol ainda não chegou, mas está amanhecendo. É uma vida de que tem o Espírito Santo para sempre, irmãos. Jesus está dizendo, Ele estará com vocês para sempre. O que significa também, irmãos, Jesus está prestes a se afastar dos discípulos, porque Ele vai para o céu. Então, o que Jesus está querendo deixar claro é que não é o fim de um relacionamento com Deus, Ele sair de perto dos discípulos. Ao contrário, a vinda do Espírito Santo significa um aprofundamento da relação daqueles discípulos com Deus. E esse aprofundamento de uma relação com Deus está disponível para mim e para você hoje, meu irmão. Hoje, minha irmã. O Espírito Santo é uma realidade para mim e para você hoje. Ele estará com vocês para sempre. O céu não é um destino, o céu é uma realidade hoje. O céu é a realidade que vai transformar a sua casa. O céu é a realidade que transforma a sua história, seu filho, seu lar, o que for. É o céu, é a realidade do céu invadindo a sua vida, invadindo a sua história. É uma realidade para agora. Por isso que Jesus está dizendo, o Espírito Santo estará com vocês para sempre. E tem uma coisa, irmãos, que também é importantíssima a gente prestar atenção. Qual que é a palavra no original da Bíblia para espírito? É inclusive, quando a gente estuda teologia em seminário, é uma das áreas a serem estudadas, que é a pneumatologia. Espírito em grego é pneuma, que é a mesma palavra que dá origem a pneu do seu carro. Pneumonia. Pneumonia é um comprometimento do ar, da respiração. O pneu do seu carro tem esse nome porque ele é cheio de ar. Pneuma, em grego, é sopro, respiração. O Espírito Santo, na Bíblia, quando a Bíblia, ou seja, meu irmão, quando a Bíblia vai mencionar o Espírito Santo, ela está apontando para algo que é tão vital quanto a sua respiração. Se você tiver uma parada respiratória, você deixa de viver. E a gente não se dá conta que a Bíblia está dizendo que você vivenciar a ação do Espírito Santo dentro de você é tão vital quanto o ar que enche o seu pulmão. E mais ainda, a respiração humana é uma das coisas mais íntimas e profundas que a gente pode sentir. É ou não é, irmão? O que na sua vida pode ser mais íntimo do que o ar que entra e sai? O que pode ser mais íntimo que isso? O Espírito Santo, o que a gente precisa aprender aqui, irmãos, é que o Espírito Santo não é apenas Deus te visitando num culto. O culto não é uma bênção porque você sentiu o Espírito Santo em você. Se você sentiu o Espírito Santo no culto e não estava sentindo antes, tem alguma coisa errada. Porque Jesus está deixando claro que o Consolador estaria com você e comigo para sempre. Não seria
uma visita pontual, é uma realidade constante e definitiva. O que quer dizer que o Espírito Santo é o sopro de Deus dentro de mim e de você. Saber que o Espírito Santo aqui na Bíblia é retratado como o sopro, o pneuma, a respiração, significa que ele é mais íntimo para você. Você precisa ter uma relação com Deus a partir do Espírito Santo em você, que te torne mais íntimo de Deus do que a sua própria respiração. E que faça você perceber que o movimento de Deus dentro de você é mais indispensável do que o ar que você respira. Mas a gente vai vivendo uma vida secularizada e vai parando de prestar atenção no que Deus faz na gente no dia a dia. E não só no culto. Não só num domingo fervoroso. A gente vai se desprendendo da nossa espiritualidade e vai vivendo a vida pela demanda emocional, demanda afetiva, as carências que a gente tem, o quanto a gente acha que deveria ter sido atendido e não foi. A gente vai se desvencilhando de uma espiritualidade madura e completa, que nos faz perceber que tudo que a gente precisa na vida já está concedido por Deus, pelo Espírito Santo em nós, entrando na nossa vida, nas nossas entranhas, de uma maneira tão profunda, que se torna mais vital do que o ar que a gente respira. É isso que a Bíblia está nos ensinando, irmãos. E ter essa ação de Deus em nós, nos faz viver o céu hoje. E isso precisa transformar, isso precisa atingir as nossas relações, irmãos. Porque o Espírito Santo não é um benefício para você se sentir santo demais e pronto para ir para o céu se Jesus voltar. O Espírito Santo é Deus em você, te tornando quem você deveria ser, quem Ele projetou que você fosse, para entregar para a sua família uma pessoa parecida com Jesus. Para entregar no seu trabalho uma pessoa parecida com Jesus. Na sua escola, na sua faculdade, onde for, o Espírito Santo em você é para que você seja alguém que se apresente como uma testemunha de Jesus para as pessoas. E nós estamos numa era, irmãos, absolutamente doentia. As pessoas estão com as suas relações adoecidas, num nível nunca visto antes. Eu vi uma reportagem sobre o ChatGPT. Você já deve ter usado, se você nunca usou o ChatGPT, você já deve ter ouvido falar no mínimo, é ou não é? Eu uso para algumas coisas pontuais do meu trabalho, e uso sempre em época de prova do Pedro. Que eu vou lá, estudo com ele, aí eu tiro as fotos da matéria, tiro as fotos das questões do livro, subo no ChatGPT e falo para ele: agora você é um professor de um adolescente do 7º ano, ele vai ter prova disso e disso, quero que você faça um resumo dessa matéria, do jeito que ele entenda, e monte 2 provas de 10 questões para ele fazer depois com gabarito. Pronto. O melhor uso que eu faço do ChatGPT é isso, estudar com meu filho. Desse jeito. Até então, o ChatGPT agora está na versão 5. Ele estava na 4, 4,5, alguma coisa assim. Até então, nessa versão 4,5, quando eu dava esse comando para ele, ele vinha com uma resposta assim: puxa, que ótima ideia. O seu filho deve ter muita alegria de ter um pai como você, que tem uma ideia muito boa, para ele poder ir bem na prova. Ele fazia um enunciado de quem parecia que estava prestes a me pedir dinheiro. A ponto de, às vezes, meu próprio filho olhar e falar: meu Deus do céu, anda logo. Já teve vez dele se perder a paciência, porque depois disso tudo é que ele me entrega o que eu pedi. Agora, na versão 5, você dá o mesmo comando e ele fala: ok, aqui está o que você pediu, 2 pontos, entrega tudo. Uma maravilha. Só que eu vi que nos Estados Unidos, uma pessoa processou o dono do ChatGPT e muitas outras pessoas começaram a entrar em crise, porque a versão 4,5, que era essa versão que se comunicava e tudo mais,
tinha se tornado um amigo para essas pessoas. E quando o chat GPT atualizou para o 5, é como se eles estivessem perdidos, se a pessoa tivesse morrido. Irmãos, isso não é brincadeira, as pessoas estavam processando o CEO do chat GPT por causa da atualização que matou o amigo que eles tinham na versão 4. Você está entendendo, meu irmão, o nível doentio que a nossa sociedade construiu, porque a gente não consegue se relacionar a partir de um viés transformado pelo Espírito Santo? As pessoas estão em luto por causa do chat GPT, meu irmão. E tem lá, na reportagem, tinha a pessoa descrevendo como ele era importante, como a pessoa tentava se relacionar e não conseguia se relacionar com as pessoas, e o chat GPT era o máximo que ele chegou perto de uma amizade verdadeira. Olha isso, meu irmão. Olha isso. Porque a gente vive nessa era doentia, que é o mundo capitalista, ele se construiu principalmente a partir de um conceito, presta atenção que isso aqui é importante para você rever suas relações. O mundo capitalista, onde você e eu estamos e não tem o que fazer, é isso e pronto. Você gostando ou não, é assim que o mundo funciona hoje. Ele depende das pessoas gastarem o seu dinheiro. Por isso, a indústria se pauta de uma maneira velada, mas se pauta em cima de um conceito que se chama obsolescência programada. Já ouviu falar nisso? O que é obsolescência programada? É assim, o seu carro poderia durar 80 anos, mas ele dura 5, de propósito. Para obrigar você a fazer o quê? Trocar de carro. Isso é com tudo, é com a sua televisão, é com o seu celular, com a lâmpada da sua casa. Na década de 20, 30, quando começou o Henry Ford começou a produzir os carros em série, os carros duravam muito, duravam 15 anos, e eles perceberam que eles estavam perdendo muito dinheiro. E começaram a fazer os carros, dali que eles começaram a fazer os carros, para durarem menos. Então, tudo que você usa, tudo, meu irmão, da maçaneta da sua porta até o seu celular, tudo é programado para parar de funcionar em algum momento, para você comprar outro. Só que a obsolescência, ela não é só por falta de funcionamento. Existe uma obsolescência que se chama obsolescência estética. Sabe o que é isso? É assim, seu celular não parou de funcionar, mas saiu um novo. E você quer o novo. Então, o antigo está funcionando perfeitamente bem, te atende direitinho do jeito que você precisa, só que saiu um novo. Pelo simples fato de que existe uma nova estética, existe um novo modelo, você se cansa do que está funcionando. Alguém está entendendo onde eu estou querendo chegar? Enquanto você estiver falando de celular, até aí tanto faz. Se você quer trocar por um novo, se você não vai se endividar, está tudo certo, você troca, faz o que você quer com o seu celular. O problema é que esse modo de pensar chegou aonde, irmãos? Nas relações. Dentro da sua casa. As pessoas estão se relacionando a partir de uma obsolescência estética. As pessoas estão se relacionando não a partir de uma vida transformada pelo Espírito Santo. As pessoas estão se relacionando a partir da percepção que tem, porque essa obsolescência estética, ela tem a ver com percepção. Como que você percebe o seu celular? Antiquado, você troca. Como que você percebe o seu carro? Ele funciona, ele te leva daqui até ali, ele não está dando defeito, ele não está quebrando, ele não está gastando, ele te atende. Só que saiu um carro novo, um modelo novo. Só porque é novo, você percebe o que é. Isso você tem certeza que você que tem carro já passou por isso. Como que você percebe o seu carro nos primeiros 4 dias e como você percebe nos últimos dias quando você está para vender? É o mesmo carro. Mas mudou completamente a sua percepção em relação àquele produto. Já não é mais novidade.
Funciona, mas a sua percepção já não é mais de algo inovador. O problema é que esse pensamento maligno está entrando nas casas das pessoas. E tem gente olhando para irmãos, esposa, marido, chefe, pastor, quem for, a partir dessa ideia de até funciona, mas eu preciso de uma novidade. Até funciona. Dá um probleminha aqui, outro ali, já é o suficiente para eu não querer mais. Eu quero um que não me dê problema nenhum. Enquanto essa conversa for sobre carro, tanto faz. Quando essa conversa é sobre a sua casa, aí você tem um problema grave. Quando essa conversa é sobre como você se relaciona com as pessoas e os irmãos, aí o problema é grave. Aí o problema é muito sério. Porque o Espírito Santo, na sua vida, faz com que você jamais se relacione com as pessoas a partir da sua percepção, mas a partir do compromisso que você selou com a pessoa. Seja quem for. As pessoas estão desenvolvendo relações a partir da sua percepção. Se eu percebo que essa pessoa não me atende mais, se eu percebo que essa pessoa não me satisfaz mais, eu troco de pessoa como eu trocaria de tênis. Esse é o mundo de hoje, irmãos. E o Espírito Santo nos transforma, meu irmão. O que a palavra está nos ensinando é que o Espírito Santo nos transforma em pessoas que carregam o céu dentro de si. E quem carrega o céu no coração, permanece onde fez o compromisso, e não onde percebe que poderia ser melhor atendido. Permanece na palavra que empenhou com a pessoa, e não na percepção que está tendo daquela situação. Porque Jesus está dizendo claramente, meu irmão, o Consolador estará com vocês para sempre. O que quer dizer que se você começou um compromisso, o Espírito Santo, se ele está em você, até o fim, ele vai te tornar alguém capaz de empenhar uma palavra e cumprir até o fim. Mesmo que as circunstâncias e a outra pessoa e as outras relações pareçam ruins, pareçam não funcionar. Isso é ter o céu em nós, meu irmão. Porque Jesus, quando ele ressuscitou, ele aparece para as mulheres e ele diz assim: vão lá e avisem aos discípulos e a Pedro o que vocês viram. E não é muito curioso que Jesus fala assim para as mulheres avisarem os discípulos que Jesus ressuscitou e a Pedro. Só você ler na sua Bíblia que você vai ver que Jesus fala discípulos e Pedro. Por quê? O que Pedro tinha feito 2 dias antes? Negado Jesus. E não é só que ele negou Jesus, é que Jesus avisou que ele ia fazer isso. Então ele tinha a chance de não fazer o que Jesus disse que ele ia fazer. Meu irmão, quando você avisa alguém, vamos lá, principalmente você que é casado, quando você diz para o seu companheiro, eu falei companheiro porque normalmente isso é um benefício das mulheres mesmo. Quando você diz para o seu companheiro, não fazer uma coisa, porque não vai dar certo, ele faz e não dá certo. Qual é aquela frase que parece que saia daqui, ó, do ventre, vai tomando você por inteiro, você não consegue se segurar e você solta? Qual que é? Eu avisei. Jesus manda chamar os discípulos e Pedro que tinha negado Jesus, tendo sido avisado previamente por Jesus.
Quando Jesus encontra Pedro, Pedro é alguém que na relação com Jesus não funcionou. Andou com Jesus por anos, hospedou Jesus na casa dele, da sogra, viu Jesus fazer milagre, emprestou barco para Jesus pregar, viveu uma relação intensa com Jesus. Na hora H, na hora do vamos ver, traiu Jesus. Você não é aquele que andava com ele? Nunca vi esse homem. E a Bíblia diz que Pedro se irrita como alguém que até solta um palavrão, fica bravo, chega no extremo da traição. Na cabeça de Pedro era o quê? Não sou mais discípulo, acabou essa história de discípulo. Por isso Jesus fala para as mulheres, chamem os discípulos e Pedro, porque se ele fala, chamem os discípulos, Jesus sabia que Pedro já não se considerava mais um discípulo. Então ele faz questão de que Pedro estivesse ali para uma conversa. E quando Pedro aparece, você lembra que Jesus fala para Pedro? Eu avisei. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus não fala, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Porque de vez em quando, irmãos, o que a gente mais precisa de Deus é uma oportunidade para repensar o que tem movido a nossa vida. Pedro, você me ama? Quer dizer, Pedro, revira o seu coração agora, sem medo, sem constrangimento, sem os seus achismos. Seja honesto com você mesmo. O que está movendo você? Você me ama? E o que vem depois da pergunta de Jesus? Apacenta as minhas ovelhas. Meu irmão, Jesus deixa de dizer, eu te avisei, para dizer, eu ainda confio em você. Eu ainda invisto em você. Porque Jesus é Deus. E o Espírito Santo em você e em mim é Deus em nós. Para pegar relações que não funcionam, pessoas que não funcionam, pessoas que te dão trabalho, que te dão problema, que arruinaram, que te traíram, e dizer, eu ainda invisto em você. Não porque você é capaz de nunca mais me ferir, mas porque o Espírito Santo em mim me torna alguém que nunca mais vai ser ferido. Não é sobre a pessoa me ferir ou não, é sobre eu me permitir ser ferido ou não. O Espírito Santo ativa as nossas memórias. O Espírito Santo faz com que a gente viva o céu no coração hoje. E por último, o Espírito Santo é o amigo que sempre está com você e comigo. Simples assim, meu irmão. Poderia aqui falar que o Espírito Santo é o poder, é o fogo que vai fazer sair labareda da sua boca, que você vai girar e tudo vai acontecer de melhor. Não, meu irmão, eu só quero que você saia daqui nessa manhã sabendo que não importa em que nível as pessoas não te atendam nas relações, o Espírito Santo é Deus, sendo seu amigo e presente na sua vida do começo ao fim. Por isso Paulo em 2 Coríntios 1, versículo 21 e 22, ele vai dizer, ora, é Deus que nos confirma com vocês em Cristo e nos ungiu. Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Olha como Paulo estava dizendo, ele nos selou. Selar nessa cultura romana de 2000 anos atrás,
é como as marcas que a gente tem hoje. É a procedência de algo. O selo naquela época era uma ideia artística ou era uma ideia de vinho. A pessoa que produzia o vinho selava o jarro para dizer: esse vinho tem procedência, ele veio de mim, ele pertence a mim. Por isso a Bíblia está nos dizendo, meu irmão, que o Espírito Santo é o selo de Deus em você. Em outras palavras, o Espírito Santo é Deus presente com você e em você todos os dias, porque Ele te selou. Você tem o selo de Deus estampado no seu coração. Minha irmã e meu irmão, você pertence a Deus. Ele selou você com o Espírito Santo, para você nunca mais viver a ansiedade, a dúvida, se você é alguém aceito ou não. Ele selou você com seu Espírito, você é alguém que pertence a Deus. Você pertence a Deus. O Espírito Santo, ele vai ativar suas memórias, ele vai fazer você viver o céu hoje, porque ele é o amigo presente até o fim. Não saia daqui, meu irmão, sem estar convencido do que o Espírito Santo é em você. Não pense só no que Deus pode fazer por você, mas no que Deus nessa manhã quer fazer em você. Não é sobre o que você acha que Deus poderia fazer em seu benefício, mas é sobre como Deus pode fazer as coisas dentro de você, para te transformar cada dia na pessoa mais próxima de Jesus que você foi criado para ser. Você pode fechar os seus olhos para nós fazermos essa oração.